Boa noite, pessoal. Mais um encontro, mais uma reunião, e hoje nós estamos aqui para a nossa reunião 5, para trabalharmos então as atividades de animação que vai acontecer após a leitura. Alguns recadinhos que já estão aí na tela para vocês: manter a câmera aberta, evitar realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe. Pode interagir o tempo todo lá com joinha. Se achou que ficou em dúvida, coloca o negativo, que daí eu já retomo alguma coisa ali. Já pergunto para vocês, mas o tempo todo interagindo ali, tá? Realize todas as atividades, esclareça todas as dúvidas. Então, vamos lá. Hoje nós estamos na reunião 5, como eu disse, as nossas animações de leitura. Hoje a gente vai trabalhar o animando a leitura. Só lembrando que na semana passada nós trabalhamos animações para a leitura. Essas animações para a leitura são atividades que vão acontecer antes da leitura e é uma forma de você motivar, né, de você trabalhar ali com os alunos já essa questão de motivação, para que ele já comece a fazer ali uma interação com o livro antes mesmo de realizar a leitura dele. E esta atividade de animação para a leitura, ela não precisa acontecer antes da leitura de um livro novo. Ela pode acontecer toda a aula de leitura que eu tiver, antes que o aluno comece a ler, antes daquele momento que ele vai ficar no livro ou na plataforma lendo, tá bom? Beleza. Então, olha só, estamos ali na 5ª semana. A semana que vem, gente, já é reunião 6. Aí a gente já vai começar a trabalhar o nosso diário formativo. Estamos divididos hoje em 7 momentos, então a gente tem aí, ó, o acolhimento, início de conversa, conceitos importantes, o em ação, 30 minutos ali para o em ação, então vai dar tempo para vocês desenvolverem bem a atividade, a socialização, uma síntese da reunião e o para concluir. Então, vamos iniciar esse nosso acolhimento inicial. A gente vai ouvir uma fala, primeiro da diretora editorial Ana Cristina Zahar, que ela fala sobre o prazer da leitura. Então, a gente vai ouvir ela e depois a gente vai para o Jamboard, que eu vou colocar o link para vocês, onde vocês vão colocar ali o livro do coração de vocês. Aqui, ó, professor, qual é o livro que você carrega no seu coração até hoje? Então, vocês vão pegar a imagem desse livro, da capa do livro, e vai colocar ali, tá bom? Então, vamos lá. Ok, Jaqueline, obrigada por registrar, tá bom? Deixa eu só soltar o play aqui para vocês. A leitura, para mim, sempre foi um prazer. Você também sente que a coisa de lerem para você, para mim, é um carinho nos ouvidos, entendeu? Alguém lê para você aquilo, que delícia, entendeu? Então, eu acho que a gente ler para os nossos filhos é a melhor coisa, ou netos, ou as crianças que a gente lida, né? As crianças precisam ter essa intimidade com o livro, sentir que eles são parte. Eu vejo que eu acertei quando eu vejo as minhas netas hoje, elas não saem na rua sem um livro. Porque se ficar apurrinhada, tem um livro para ler. Se ficar sozinha, vai ter um livro para ler. Se ficar atrasado, tem o que ler, entendeu? Então, aquilo é uma companhia. Agora, viajando com elas dizem assim, o dia que sai um livro tal, a gente precisa ter um livro no primeiro momento, porque aquilo é um prazer, entendeu? Então, eu diria que a coisa mais importante é que o livro seja sinônimo de prazer, de amor, né, e não assim uma obrigação, porque eu tenho que ler para a escola, porque eu tenho que... Não, né? Aquilo traz realmente amor, prazer, alegria, né? Companhia, e que realmente é verdade, né? Com o livro você nunca está sozinho.
Então, esse foi o vídeo. Ele falou um pouquinho ali dessa questão, né? Ela conta já esse prazer pela leitura que inicia lá com o ato de ouvir, né, as contações, e que depois esse prazer vem e o livro se torna ali um amigo mesmo. É alguém que eu preciso ter ali como meu companheiro, que ele sempre está preenchendo alguns momentos ou algumas angústias até mesmo que a gente sente. Estou sentindo angústia, eu vou ler, e lá eu acabo abrindo meu imaginário e o meu livro acaba tendo um papel muito grande ali na minha vida. Bom, a partir disso, eu vou colocar para vocês aqui um link do Jamboard, onde vocês vão colocar para mim a capa do livro do coração de vocês, aquele que realmente virou o companheiro de vocês. Então, agora a gente vai lá para o Jamboard e aí vocês vão estar colocando aqui, ó. Já tem uma Emília ali que já, né? A gente consegue lembrar ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Das Reinações de Narizinho, de todas aquelas histórias do Monteiro Lobato. E daí eu convido vocês a colocarem a capa do livro do coração de vocês. Vocês podem pesquisar lá no Google, copia lá a imagem e vem para cá e usa o teclado para colar. Então, usa a tecla Ctrl V para vocês colar. Se não conseguir, pesquisa direto aqui, ó, adicionar imagem. Aí vocês vão lá a imagem do Google e daí vocês pesquisam, né? Capa do livro, sei lá, vamos colocar Reinações de Narizinho, que eu já lembrei aqui agora. Digamos assim, ou Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. E aí a gente espera ele trazer, ele puxar. Ó, já apareceu ali o Monteiro Lobato. Se for essa o que eu quero, é só dar um clique, ele já e inserir, ele já carrega aqui. Mas fica bem fácil se você pesquisar lá no Google, copiar e colar, tá bom? Então eu vou apagar esse aqui. Isso. E vou aguardar vocês colocarem ali. A gente já tem, ó, Pequeno Príncipe, já apareceu aqui agora. A Montanha Encantada. O Silêncio das Montanhas. Isso aí vocês podem ir colocando. Vamos montar o nosso mural aqui de livros, de capas. A professora coloca o link novamente. Coloco. Deixa eu só pegar aqui. Já coloco. Isso. Está ali, isso. Tânia, você quer falar qual é o livro? Eu pego aqui para você. O Pequeno Príncipe, prof. Ah, já está lá. Já está lá, por isso que eu nem comentei novamente. Ah, então tá bom. Ok, Neila. Qualquer coisa vocês escrevem aí no chat, tá bom? Pode escrever também, Neila. O Pinóquio. Não é que a gente ficava com medo que o nariz ia crescer mesmo? Eu falo isso para minha filha. Eu falo, não mente porque o teu nariz vai crescer. Igual do Pinóquio.
Ó, Ítalo Calvino, O Cavaleiro Inexistente. Tá ficando interessante, mas está faltando a contribuição. Antônio, você entrou agora. Nós estamos colocando ali, vou colocar o link para você novamente. Nós estamos colocando o livro do coração, a capa do livro do coração, lá no Jamboard. Ok. A Ilha Perdida. Eu já vou colocar aqui para você, Neila, a coleção Vagalume inteira, tá? Daí já tem ali a Ilha Perdida também. Senhora, muito bem. E olha que o nosso mural tá ficando muito bonito. Muito legal. Então, assim como a gente tem na memória todos esses livros, que talvez os significados aí foram muito diferentes, o bacana de uma atividade assim é ver essa diversidade. O que é que me marcou, o que te marcou? Talvez não foi o livro que me tornou leitora, mas é o livro que eu carrego comigo, debaixo do braço, e que sempre que eu preciso ler ou relembrar, eu volto nessa história. Então, assim, é bem bacana isso. E eu vou continuar aqui com nossos slides, continuarei aqui a nossa aula, para que a gente não atrase muito, né? Deixa eu só passar o vídeo. Aí. Então, a gente já vai dando encontro aqui ao que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu já falei para vocês da animação para leitura, que foram as atividades que nós fizemos a semana passada. E quando a gente tem ideia dessas atividades para leitura, a gente percebe que ela não precisa ser uma atividade isolada somente. Ou seja, para que essa animação de leitura tenha efeito, é algo que você precisa fazer continuamente. Só assim ele vai fortalecer o hábito leitor, porque a leitura também ela é um hábito, né? Depois do animando para a leitura, você vai ter aquele momento da leitura. Eu não posso ter só a animação de leitura. Eu também tenho que ter o momento da leitura. Por isso que eu disse, esse animando para a leitura pode acontecer em todas as aulas, não tem problema. Aconteceu hoje, eu fiz lá rapidamente uma atividadezinha com várias capas de livros. Eu fiz isso ali no Jamboard, cada aluno foi lá e colocou a capa de um livro que ele lembrava que tinha lido, ou que ele já leu na plataforma no primeiro trimestre. Eu trabalhei alguma coisa assim, que não precisa tomar toda a aula, que seja ali 10 minutos, 15 minutos da aula, eu vou para o meu momento de leitura. Após o meu momento de leitura, aí eu tenho o animando a leitura, que são as atividades que vai acontecer depois da leitura, após a leitura. Então, é esse ciclo. Esse ciclo sendo contínuo, ele tem o poder de despertar novos leitores, de fortalecer o hábito leitor, de fazer uma formação literária eficaz, que o aluno realmente vai se apropriar do livro, vai se tornar ali um leitor. E ele vai ter, então, o quê? O encontro com a obra, que é o que a gente busca, né? Que ele consiga um encontro tão especial e tão forte com a obra, que é aquele encontro que ele vai preenchendo as lacunas do texto. Os espaços ali vazios no texto, ele consegue preencher. Eu estou lendo pela segunda vez aquele livro Mulheres que Correm com Lobos. E em alguns momentos eu me pego e falo, nossa, mas eu não li isso a primeira vez que eu li. Ou então eu falei, nossa, isso estava aqui? Não, isso não estava aqui, eu até estou grifando, porque tem coisas que eu não me lembrava que o livro ali falava e contava. Mas por quê?
Porque é isso, a nossa ampliação leitora vai aumentando e o significado do livro também vai aumentando, né? Aquelas significações, elas vão crescendo também. Então, a gente vai colocando novos sentidos, a gente vai preenchendo outras lacunas que talvez nós não tínhamos visto na primeira leitura, e assim por diante, né? Então, é isso que é importante, é você proporcionar o momento da leitura como ponto central do plano de animação. Eu não posso ter um plano de animação sem ter um momento de leitura. Eu preciso desse diálogo entre o aluno leitor e a obra, né? Aquele texto ali que ele está lendo. Então, assim, sempre pensar. Quando eu penso no plano de animação, eu penso que eu preciso também ter esse momento de leitura. Mas e o ensino da literatura? Leitura, ótimo. A gente sabe que nós temos animações, a gente sabe que se eu fizer continuamente, eu vou desenvolver o fortalecimento do hábito de ler. A gente sabe que precisa ter um momento de leitura, mas o que acontece com o ensino da literatura? Aí o Zanchetti fala assim, ó, alguém poderia ler para mim? Eu estou já com a garganta assim, no limite, se alguém puder me ajudar, eu estou um pouco gripada. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu posso. Pode ler, Cristiano. Decorre, então, a preocupação com escolas e períodos, com autores e biografias, em detrimento do texto literário propriamente dito. E aí? O que acontece quando a gente fala da literatura? Eu fico preocupado dessa forma como o Zanchetti colocou ali? Eu preciso ensinar períodos, autores, biografias? Vocês vão me responder agora só com os emotions aí do nosso Meet mesmo, tá? Então, a primeira pergunta é, professor, quantos de vocês também se fazem esse questionamento? E o ensino da leitura? Quantos de vocês? Só dá um joinha se vocês se fazem. Ou coloca a carinha de pensando ali, né? Só? Mais ninguém? Ah, muito bem. Então, nós fazemos esse questionamento, né? Agora, a próxima pergunta, vocês também vão sinalizar aí com os emotions, mas vocês também vão escrever ali no chat para mim. A próxima é a seguinte. Você, professor, qual era o sentimento quando você ia para a escola e na aula de literatura você tinha que estudar aquele monte de conteúdo lá de escola literária e decorá-los? Qual era o teu sentimento? Escreve lá no chat, mas também pode colocar os emotions ali. Faz os dois agora. Ficava assustada, Sandra? A Vânia, meio pensante. O Antônio colocou lá, um terror. Muito bem. A Cristiana colocou pressão. Era pressão. Gente, eu detestava. Se fosse falar perdida, apavorada, se fosse para falar dos livros, das leituras, eu adorava. Mas a hora que vinha aquele negócio de romantismo, classicismo, neoclassicismo, modernismo, realismo, naturalismo, que ali parece ser tudo igual, né? Simbolismo. Eu não conseguia entender patavina. E eu lembro que eu ia fazer vestibular terceiro ano, e aí eu estudava o terceiro ano ali, fazia magistério, então era à tarde o magistério, e de manhã eu frequentava um cursinho. Então eu ficava no cursinho até 12h40, saía correndo, porque eu tinha que chegar na escola 1h15, que 1h15 começava a minha aula. E aí eu tinha aula de literatura. Eu não conseguia entender nada. E aquele professor falando, parecia que eu nunca... Porque magistério você não vê muito essa parte das escolas literárias, né? O aprofundamento ali é bem menor, é bem superficial. E eu cheguei no cursinho, o professor falando de característica, de não sei o quê, e eu vendo os outros alunos responder, eu falei, tô perdida, o que é isso? Eu não entendia nada, aquilo começou a me dar um apavoramento, o que é isso, senhor?
e entrou aquela ideia de ter que decorar datas, características, autores. Realmente, para mim, foi o terror. E eu vi que muitos de vocês colocaram isso, né? Confusa, me perguntava por que tinha que estudar aquilo. Apavorada, perdida, exatamente. E hoje nós somos professores de língua portuguesa. Ó, nem sempre eu tinha interesse no conteúdo. Eu também não. Então, assim, por quê? Né? É a forma como, como era colocado para a gente aquilo ali. Eu me lembro que eu passei a gostar dessa parte da literatura na faculdade. Eu tive um professor de literatura na faculdade, gente, que ele foi maravilhoso. Maravilhoso. E ele despertou em mim tudo aquilo que eu achava que nunca ia ser despertado em relação ao contexto histórico da literatura, a tudo isso que eu não aprendia. E isso foi muito bacana, porque eu passei a realmente gostar desse contexto todo aí da literatura e que a gente se preocupa tanto em explicar lá na nossa sala de aula. Alguém queria contar esse momento? Eu já contei o meu, mas alguém mais aí queria contar para a gente como que foi? Pode contar, gente. Então, vou pedir para alguém contar. Vamos lá. Vou pedir para Marli hoje. Marli, conta para a gente como que foi essa tua experiência com a literatura. Foi boa. No começo foi boa, Marli. foi boa. Certo que hoje eu gosto também? Então, você já conseguiu pegar logo de... Eu vou chamar agora alguém que colocou aqui que foi meio... Simone, conta para nós, então, como foi a tua experiência. A da Marli foi boa. A Tânia também pode falar, se quiser. Bom, a minha não foi muito boa, não, porque eu sempre me senti muito confusa com a literatura, principalmente no ensino médio, assim, quando a professora, que eu fiz o regular, né, falava que a minha professora, ela sempre gostou muito dessa linha da literatura, então, quando ela declamava para a gente poema, porque ela é uma coisa que até hoje ela é minha colega de trabalho, mas assim, eu fico encantada. Hoje, eu conversando com ela, e quando ela foi a minha professora, hoje eu me sinto assim, pequenininha em sabedoria na questão da literatura perto dela. E assim, e foi ela que fez com que eu quisesse, porque por mais que eu me sentia confusa, eu tinha interesse em conhecer, tanto que foi a partir daí que eu resolvi fazer a faculdade, né, de letras, que daí eu comecei a me encantar e a entender um pouco mais dessas correntes literárias que faziam uma confusão na minha cabeça. Eu também, eu passei a gostar depois, enfim, isso é bem bacana. Então, o que acontece? Essas animações após a leitura que a gente vai ver hoje, elas são os momentos propícios para o ensino literário mais aprofundado. Então, são nesses momentos que a gente pode aprofundar mais essas questões de contextualização. Só que tudo vai de encontro ao seu planejamento, professor, né? Então, nós vamos perceber que quando a gente entra nesse período, a gente precisa pensar de uma forma diferente para o aluno aprender. Só decorar, por exemplo, datas, características dos movimentos, talvez não seja necessário. Porque o que acontece? Às vezes a gente até aprende a gostar da literatura fazendo tudo isso. Mas a gente gosta da literatura, mas não cria o hábito e o prazer pela leitura. Em outros momentos, ou se for o inverso, você primeiro cria o prazer e o hábito de leitura, com certeza o leitor ele vai querer se aprofundar e vai se interessar pela literatura. Então, quando a gente decora, a gente pode até criar o hábito,
mas talvez a gente não tenha interesse de se aprofundar ali, de aprender mais. Mas quando ocorre ao contrário, a gente quer se aprofundar. Isso é explícito, né? Alguns de nós, assim, seguir o caminho ali para poder se aprofundar ainda mais, se nós decidimos ser professores ali de língua portuguesa, mas outros de nós, não, acabou parando e achando que a língua portuguesa era um bicho-papão. Eu tenho uma turma de 9º ano, que eu falo assim que eles são uma turma muito desinteressada, mas eu acredito que o desinteresse deles é pela defasagem que eles têm. E para eles, a língua portuguesa é um bicho de 7 cabeças. Eles odeiam. Então, eu posso levar de tudo. Eu vejo que eles nunca estão motivados, né? Aí, hoje eu cheguei na sala e falei assim, gente, antes de tudo, eu queria dar parabéns para vocês. Aí, eles falaram assim, não acredito, você está dando parabéns para a gente? Aí, bateram palma, falaram, mas por quê, professor? Falei, porque todos vocês entregaram a produção textual do Agrinho. Essa turma deu 100%. Eles falaram, até que enfim a gente fez alguma coisa boa, né, professora? Eles mesmos eles se inferiorizam tanto diante dos outros 9º anos que eles acabam achando que eles não são capazes de nada. E foi o único 9º ano que entregou 100% das redações. Então, eu tive que ir lá e dar os parabéns ali para eles. Então, foi muito bacana esse momento. E a leitura é a mesma coisa, né? Talvez eu acho que eu não consiga, eu acho chato, mas eu preciso começar. E talvez começar de uma forma onde seja mais prazeroso. O que aconteceu com esse meu parabéns lá na sala de aula hoje? A aula fluiu melhor. Talvez era o que eles precisavam para começar a, né, se dedicar um pouquinho mais para uma disciplina que eles já colocaram lá, que eles odeiam, que eles não gostam. Então, assim, a mesma coisa é a leitura. Talvez uma atividade que você realiza ali com o teu aluno é o despertar dele para a leitura. É por isso que a gente precisa pensar nessas atividades com muito carinho e planejá-las sempre levando em conta algumas possibilidades, como, por exemplo, a compreensão geral da obra. Não vale uma atividade em que o aluno, ele só vai compreender a história, o mínimo que ele leu. Não, ele vai ter uma compreensão geral da obra, né? Ele pode compreender como a obra é estruturada, que é narrativo, se tem qual é o narrador, se o narrador é em primeira pessoa, se ele é onisciente, se ele é um narrador observador. Buscar também com que ele faça a intertextualidade dessa história que ele leu com outras, de repente até com notícias que ele vê em jornal, com acontecimentos do dia a dia, com coisas que acontecem na escola, na casa, enfim, ali onde ele tem contato. Aspectos específicos da obra, como tema, personagens, contexto histórico. Nessa parte, quando eu penso em atividade, onde eu vou trabalhar o aspecto específico, entra muito essa questão da literatura, o contexto da minha literatura. Esse livro é de qual autor, foi escrito em qual momento, o que acontecia nesse momento, olha, está enquadrado em determinada escola, e aí toda essa contextualização é pertinente quando a gente pensa nesses aspectos. E a recepção da obra. Então, baseando-se nesse foco, estabelece qual tipo de atividade será mais adequada para o teu contexto. É claro que, se eu tenho um 6º ano, eu não posso me aprofundar tanto, porque, de repente, eu vou sair fora ali do que o aluno do 6º ano possa perceber. Mas, se eu tenho um ensino médio, eu posso, sim, aprofundar um pouco mais nessas questões ali de contextos e demais coisas em torno ali da atividade de leitura, da animação de leitura. E quando eu falo da animação de leitura que vai acontecer após a leitura, eu estou falando de 3 tipos. Para as nossas animações antes da leitura, que a gente viu a semana passada, a gente tinha a atividade de contação e de rodada de livro. Estão lembrados das 2 atividades? Dentro de cada um dos tipos, tinham várias atividades que poderiam ser feitas.
Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou ter 3 momentos. Um momento que é a dramatização, o teatro, né? Um outro momento, uma outra estratégia que vai ser a gamificação e uma outra estratégia que vai ser a exposição, o expor. Então, olha só, se eu estou dentro dessa estratégia, que é o teatro, que é o dramatizar, é claro que o próprio dramatizar já é um convite para a leitura. O aluno que vai dramatizar, ele vai precisar ler, reler, refletir, muitas vezes até buscar ali como que o personagem poderia falar, se posicionar, buscar outras interpretações. Ele vai ter essa questão da pesquisa ali muito, né, intrínseca ali, para que ele possa melhorar o personagem na hora de representar. Então, tem tudo, né, é uma leitura ali bem particular, mas tem um mundo ali em volta daquele dramatizar. Quando eu falo em criar, em exposição, eu também vou ter atividades que vai estimular o quê? Essa parte criativa do meu aluno. Né? É um produto que vai estar ali colocado para o público, para outras pessoas, além daquelas que estão na sua sala de aula. Então, esse compartilhar pode trazer para ele uma estimulação para aquilo que ele queira compartilhar relacionado ao livro que ele está lendo ou terminou de ler, tá? E quando eu vou para a gamificação, quando eu falo em game, às vezes falo em jogo, em sala de aula, o que acontece? É uma forma de aumentar o desejo, de atrair a vontade de ler, de fazer atividade, de você conseguir prender o aluno ali, né, um tempo maior em relação às atividades que você gostaria. Falando de jogo, né, de gamificação, e eu vou trazer essa palavra jogo da leitura, a gente precisa compreender algumas coisas. Por exemplo, não deixar e não confundir o jogo, que seja ali o termo lúdico do jogo, com algo que possa ser a banalização das nossas atividades lá em sala de aula, né? E isso a gente vê acontecer em vários lugares, né? De repente, o jogo, eu vou dar jogo, mas acaba dando jogo só por jogar. Então, acaba ficando banal. Quando a gente fala em jogo, a gente pode, por exemplo, pensar lá em Vygotsky. O que é que Vygotsky propõe com os jogos? Por que Vygotsky diz que o jogo tem uma função dentro da formação do indivíduo? Porque Vygotsky fala que o jogo acaba satisfazendo necessidades e anseios infantis. Sabe, coisas que às vezes a gente perdeu ou que a gente está frustrado, principalmente a criança. Então, o próprio jogo ele pode estar substituindo essa frustração. E quando ele substitui essa frustração, ele leva a criança para um mundo ilusório, de imaginação, que acaba sendo mais agradável para ela, que vai satisfazer. E quando a criança está inerente a esse mundo da imaginação, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba criando significados com aqueles objetos ou com aquela ação lúdica que ela está realizando. Isso vai abrir ali na criança ou até mesmo no adolescente a zona de desenvolvimento potencial. Então, é aquele momento onde ele consegue adquirir outros conhecimentos ou até mudar um conhecimento que ele já tem. Então, existe aprendizagem nesse momento. Mas eu sou mais voltada ao Piaget. Mas o Piaget, ele também diz que o jogo é basicamente um processo de assimilação e de acomodação. Lembra quando o Piaget fala da assimilação? Primeiro você assimila, depois você acomoda, quando você tem o conhecimento ali já realizado? Então, é a mesma coisa com o jogo. Você vai ter uma simbologia ali naquele jogo, onde você vai assimilar coisas que, de repente, estão externas a ele e vai acomodar um novo conhecimento. Então, o jogo, ele também traz conhecimento. E se eu for lá em Freud também diz que a relação entre o jogo e a literatura, e o Freud já é específico com a literatura,
é de fazer a correspondência entre a criança que joga e o poeta que escreve. Olha só, olha o que Freud traz para a gente. Que dentro da literatura, eu faço essa correspondência. A criança que está jogando, lá com aquele que está, com a criança ou com o poeta que está escrevendo, né? Por quê? Porque os escritores, eles não inventam fantasias, coisas místicas, fantásticas. Então, esse conhecimento todo que o escritor coloca em uma história, em um poema, em um conto, já desenvolve ali toda aquela fantasia naquela criança que está lendo. Então, isso já é, por si só, um jogo. E ele diz mais ainda, que no desenvolvimento humano, até o adulto precisa de jogo. Por quê? Porque ele fala ali, ó, tá vendo ali no slide que está aparecendo para vocês, ó, que a leitura literária possui as mesmas características dos jogos. Ou seja, se eu sou um adulto, o jogo aqui vai ser para mim a forma mais adulta de jogar. Ou seja, a leitura vai ser para mim a forma mais adulta de jogar. Até porque, se eu jogo, eu estou desenvolvendo quem? Imaginário e sensações. Se eu estou trabalhando esses dois eixos, eu então devo trabalhar atividades que desenvolvam essas duas funções, do imaginário e das sensações. E isso vai fazer com que o teu aluno passe a amar o livro, a gostar mais do livro, a gostar do que está lendo, porque ele está aprendendo de uma forma lúdica. Se a gente for pensar, gente, por exemplo, o acróstico. Acrósticos são jogos? Sim ou não? Dá um joinha aí quem acha que o acróstico é jogo. Já deixo, Marli. São? Pode dar mais aí. Rimas são jogos sonoros? Sim ou não? Então, recontos são jogos? Sim ou não? Sim, né? Marli pode falar. Você abriu o microfone? Você quer falar um pouquinho? Não, prof, eu abri enganada. Desculpa. Então, tá. Pensei que você queria falar, por isso que eu falei para você aguardar um pouquinho. Então, olha só, tudo isso são jogos, né? Então, os jogos, na realidade, quando a gente pensa em jogos, não é só aquele joguinho lá do videogame, né? Onde ele tem que jogar um dado e tudo mais. E alguns exemplos de atividades, então, que estão aí intrínseca a esse momento de animar a leitura. Eu tenho os 3 eixos, de dramatizar, o gamificar e o expor. Então, dentro do dramatizar, eu posso realizar teatro, storytelling. Então, teatro vocês já sabem como funciona, geralmente ele tem que ter se apropriado ali de todo o texto. Eu preciso fazer um teatro da história toda? Não. Eu posso fazer um teatro de uma parte da história, não tem problema. De um capítulo, por exemplo, que eles acharam mais interessante. Storytelling. Storytelling é bem legal porque é uma narrativa animada. É como se fossem vários quadrinhos e esses quadrinhos acabam se passando ali de uma forma mais animada para a gente. O legal do storytelling, para os professores que têm aí na escola, se vocês não dominam ali um aplicativo chamado Scratch, para quem tem na escola o componente de pensamento computacional, de 6º ao 9º ano, o pensamento computacional trabalha só o Scratch e trabalha o storytelling ali em todas as séries praticamente. O ensino médio também tem pensamento computacional, principalmente o do 1º ano do ensino médio agora, que também trabalha ali a questão do Scratch. Então, lá no Scratch é um programinha bem bacana para se fazer um storytelling, tá? Eu faço storytelling com os meus alunos sobre vários assuntos. O professor de empreendedorismo está trabalhando um assunto, quando chega lá na minha aula de pensamento computacional, porque eu tenho algumas turmas de pensamento computacional, que eu tenho que trabalhar o storytelling, eu já pego o conteúdo que ele está trabalhando em empreendedorismo e peço para ele fazer um storytelling. Eu pego o conto que ele está produzindo com a professora de língua portuguesa e peço para ele produzir um storytelling.
eu pego o conteúdo de matemática e peço para ele produzir um storytelling. Então, eu já uso muito essa interdisciplinaridade, que é uma forma do aluno até rever. Então, de repente, é bacana essa ideia do storytelling e trabalhar até interdisciplinar ali com o professor de outro componente, tá? Fantoches, o fantoches também. Não que você não possa fazer storytelling, mas eu estou falando porque nesse aplicativo, tá? É uma ideia só. Fantoches, o teatro de sombras, o DDoS, né, também, o teatro mudo e todas as outras formas de representação, gente. A leitura dramatizada, que entra aqui também, é o dramatizar, tá? A leitura dramatizada também é bem bacana de trabalhar com os nossos alunos. Dentro de gamificar, eu posso ter várias atividades. Por exemplo, ali, eu posso criar um desafio da leitura, eu posso criar um carro. Quem gosta do carro, crie um carro literário para os alunos que abordem ali aqueles livros que eles estão lendo, abordem até alguns aprofundamentos ali na questão da literatura. Um quizzes, né? O quizzes, vocês não estão trabalhando o quizzes lá na escola? O quizzes também você pode utilizar aqui como uma forma de trabalhar esse final, né? Você tem ali também o Dia da Bruxa, dos mitos, dos heróis, onde os alunos podem ir fantasiados. Jogos concretos, como, por exemplo, cara a cara, war, tabuleiros, jogos de tabuleiros, quebra-cabeça. Então, todos esses jogos podem ser trabalhados. Nesses jogos de tabuleiro, é bem bacana, você pode levar o professor, levar o jogo pronto para o aluno jogar, ou pedir para que eles mesmos confeccionem os seus jogos, tá? Uma vez eu trabalhei o dominó, e a gente trabalhou assim, trabalhando de duas formas o dominó. Um dominó era o nome do livro e a sinopse, que eles ainda tinham que fazer um resumo da sinopse, porque não ia caber ali na pecinha de dominó. Então, o nome do livro e uma partezinha, um resumo da sinopse, uma síntese, né, ali da sinopse. E no outro, a gente trabalhou nome do autor e nome do livro. Então, depois que eles fizeram, eles montaram, a gente foi jogando, e aí eles conheceram muito mais autores, conheceram os livros. Foi bem bacana trabalhar essa ideia, e eles acabam gravando. Tal livro é de tal autor, de uma forma mais divertida e mais lúdica, né? A montagem em sequência, os quadrinhos, as adaptações e recontos, os acrósticos, paródias, a gente pode ilustrar o livro, fazer a árvore genealógica de personagens, jogos de adivinha. Então, assim, tem uma gama de atividades que dá para fazer aqui no pós-leitura. E no expor? No expor você pode fazer feira de livro, passeio da rota literária, feira cultural, concurso literário, blog, simpósio do autor, produção de um livro, e tem ainda outras atividades que vocês também podem realizar, tá? Não são só essas. Inclusive, lá no Classroom eu deixei mais um arquivo que tem mais algumas atividades ali para o pós-leitura, tá bom? Então, pensando em todas essas atividades, a gente vai para o nosso Em Ação. O que vocês vão fazer no Em Ação hoje? Vocês vão pegar aquele arquivo que vocês já preencheram semana passada, preencheram ali aquela partezinha do pré-leitura e vão preencher agora a parte do pós-leitura, que está ali ao lado. Vocês vão escolher o tipo de estratégia de animação. Qual é o tipo de estratégia? Vai ser dramatizar. Meu áudio está travando, gente? Não? Não? Não, Beleza. para mim tá ouvindo perfeito, prof. Ok. Não é porque a Mayara perguntou só para responder, que eu acho que para ela, de repente, é um probleminha que está acontecendo ali na internet. Tá chovendo por aí, pessoal? Muita chuva, tempo ruim? Ó, para a Tânia também está travando. Eu vi até que vocês caíram, voltaram.
Está né? travando mesmo, está travando aqui. Para mim, às vezes, trava um pouco. Aqui eu não percebi, o de vocês está vindo bem para mim. E como eu estou em 2 computadores, quando trava no outro dá uma travadinha. O meu aqui está normal, mas se vocês acharem que está travando ali, qualquer coisa vocês falam. Ah lá, a Mayara disse que voltou. Então, vocês vão preencher aquela parte do pós. Vão escolher a estratégia. A estratégia pode ser, ó, dramatizar, gamificar ou expor. Vão escolher a atividade que vocês vão realizar no pós-leitura, pode ser mais de uma atividade. E aí vão desenvolver ali como vocês vão realizar essas atividades, né? Então, como elas serão desenvolvidas, as atividades que vocês elencaram anteriormente, ok? Então, só para já contextualizar aqui com vocês, eu vou pegar o arquivo de vocês. Vou compartilhar aqui. Olha só, vou mostrar como modelo esse aqui do 6º ano. Então, aqui, ó, aqui vocês vão escolher a estratégia. Qual é a estratégia? Dramatizar, expor ou gamificar. Vocês vão escrever aqui. Quais são as atividades? Ah, eu escolhi gamificar. Então, eu escolhi gamificar e nós escolhemos a atividade de... vamos voltar aqui no slide um pouquinho. Nós escolhemos a atividade de acróstico, árvore genealógica e jogo de adivinha. É só um exemplo que eu estou falando, tá? Como serão desenvolvidas? O acróstico eles vão fazer a partir do nome do personagem principal da história. Ou a partir de alguma outra coisa ali da história. A árvore genealógica, eles vão ilustrar, vão desenhar a árvore, vão planejar ali, fazer um plano com todos os personagens, com aquele que, né, com o mocinho, com o vilão, enfim, o protagonista, antagonista, com todos eles ali naquela árvore, né, se tem relação, quem tem relação com quem tem parentesco com quem, e vão escrever uma grande árvore genealógica. Eu posso colocar, não, eu quero uma árvore genealógica de momentos do livro, da história. Então, tá. Então, o que aconteceu primeiro, qual o primeiro acontecimento, o acontecimento que vem na sequência, o terceiro, e eles podem estar fazendo com desenhos também essa árvore genealógica. E o outro é o jogo de adivinha. Ah, então, o jogo de adivinha, eu vou fazer tipo um quiz, né? Já montei um quiz lá com eles, né, em casa, e eu vou colocar esse quiz, e eles vão ter que adivinhar de acordo com algumas perguntas que eu vou estar fazendo, algumas dicas que eu vou estar dando ali. Eles vão ter que adivinhar o nome do livro, o nome do personagem, o nome do autor, enfim. Dá-se algumas características, eles vão ter que adivinhar. Dá para fazer de mímica aqui também, com o personagem, né? Nesse jogo de adivinha. Tipo um em ação. Então, são ideias ali que vocês podem pensar. Beleza? Então, ó, sabendo que todo mundo preenche aqui no mesmo arquivo, eu já vou colocar o link aqui desse arquivo para vocês, tá bom? Podia ter pegado ali, mas aqui tá mais rapidinho. Então, vou colocar ali para vocês o plano de ação, para que vocês já consigam aí, cada equipe já consiga abrir esse plano de ação. Então, lá no chat está o link do plano de ação. Agora, gente, eu vou enviar vocês para as salas temáticas para vocês fazerem esse plano de ação. São exatamente 8h49. Eu vou colocar 30 minutos para vocês. Então, deixa eu ver. Eu levei 5 minutos explicando, 25 minutos. Acho que tá bom, tá de bom tempo, porque eu já expliquei aqui 5 minutos, tá? Do em ação. Então, 25 minutos, então vocês vão retornar para cá, para a nossa aula, mais ou menos 9h15. Retornando 9h15, eu vou escolher um grupo para poder socializar e daí já vou para a finalização da aula, tá bom? Então, vamos abrindo aqui as nossas salas temáticas. Colocando aqui o temporizador para 25 minutos.
A Marli tá sozinha hoje, Marli. A Márcia hoje não veio para te acompanhar. A Márcia hoje não está. Tá só a Marli sozinha no ensino médio. Marli, você quer ficar no ensino médio ou você quer participar junto com o 9º ano e daí você vai preenchendo a parte ali do ensino médio? Você falou, Marli, não te ouvi. Desculpa, eu falando com o microfone fechado, né? Posso ficar no 9º ano também, porque eu tenho também. Então eu vou pôr você ali junto, para você não ficar sozinha lá no grupo, tá bom? Tá bom. Semana passada, o grupo que ficou aqui foi o 6º, né? O 6º ou o 7º? Comigo? Que ficou aqui na tela principal. Ficou O no 7º. Então, hoje eu vou deixar o 9º, o 8º e 9º. Vocês todas vão ficar ali. Beleza, abrindo as salas. Já receberam aí, cada uma vai para a sua sala, para o seu setor. E aqui a gente vai ficar só com o pessoal, então, ali do 8º e 9º, que é a Tânia, a Vânia, a Maiara e a Marli. Os outros todos podem já ir para as suas salas, tá bom? Desculpa, prof, onde é que eu vou para ir para a próxima sala? Marli, você vai ficar aqui mesmo, na sala principal. Agora ali, ó, para Simone, deixa eu ver, para Simone, para o Antônio, para a Vânia, acho que já deve ter aparecido na tela. Se não apareceu, é só vocês entrarem ali embaixo na Meet, naquele triângulozinho, círculozinho e quadradinho, clica em sala temática que já aparece para vocês, tá? Mas eu acredito, ó, Simone, Sandremeire apareceu para você também, né? É do 6º, nós somos do 7º. Peraí. Porque no primeiro dia nós ficamos no 6º, foi colocado os nomes, nós não trocamos na semana passada. É por isso, eu acabei que eu conferi hoje e conferi pelos nomezinhos que estão aqui. A Simone tá certo. Só você, né, Sandremeire? Deixa eu já colocar você lá. Já te coloco lá, peraí. Salas temáticas, a Sandremeire, eu vou jogar você aqui no 6º. Eu sou no 7º, professora. Vou te jogar no 7º, peraí. Foi? Já vai, tá? A Simone é no 7º também. Né, Simone? Tá certo. Isso. Já foi? Aí. Vocês 4 aqui, tá, meninas? Aí vocês já podem preencher, tá bom? Vou só parar o meu compartilhamento para vocês ficarem livres, se vocês precisarem compartilhar e conversar melhor, tá? Ficou alguma dúvida na atividade? Não? Ok. Eu vou passar nas outras equipes, então. Oi. Olá. Oi, boa noite. Vânia, foi você que preencheu, que compartilhou com nós
na semana passada? Não, acho que foi a Maiara. Ah, foi a Maiara. Oi? Vocês querem que eu abra? Não, se você quiser só abrir aí para você ir digitando, porque eu tô no celular aqui, mas eu abri aqui no computador para ler aqui, para a gente escolher um dos. Nós temos que escolher primeiro, né? Qual, se a gente vai ficar com a dramatização. Uma das 3 opções ali, né? Isso. Vocês pensaram em alguma? Peraí, deixa eu só fechar uma porta aqui. A dramatização fica legal, né? O que vocês acham? Não, eu também achei legal essa opção. Pronto, então, a gente tinha colocado semana passada de fazer um vídeo, né? Era um TikTok lá do livro, né? Uhum. Aí, após essa atividade, que seria essa pós-leitura aqui, né? Pós, Então, será que seria mais se a gente colocasse ali na área da gamificação? Não sei, eu acho, porque já vai ser o vídeo, né? Daí fazer mais a dramatização. Não vai sei, ficar muito... né? E a exposição, não sei, porque daí teria que preparar um outro material, e já foi feito o vídeo. De repente, a gamificação, né? Mas então, eu acho que a gamificação, ela está relacionada mais a jogos, né? Sim, mas, bom, que depois que eles fizerem o vídeo, aí é como se fosse uma atividade, tipo, de fixação, digamos assim, não é? Porque, assim, de primeiro momento, eu tinha pensado, né? Não sei, eu vou compartilhar com vocês aí, daí vocês também coloquem as sugestões. Como a gente tinha pensado nos vídeos, né? Só um pequeno vídeo para apresentar o livro, a obra, para que os outros alunos possam se interessar. Pós-leitura, se a gente colocasse, eu não sei, a dramatização eu achei legal pós-leitura na questão dos fantoches, para que eles mesmos pudessem, assim, a gente poderia trabalhar também uma interdisciplinariedade ali com a disciplina de artes, não sei, para a elaboração dos fantoches, para daí fazer a apresentação da obra. Não sei, Porque também não precisa ser a obra inteira, né? Pode ser um trecho ali só, né? Isso, Não sei, uma sugestão. Não sei se vocês pensam também em uma outra coisa. Eu gostei. Não, pode ser também, sim. A gente pode ligar uma coisa a outra, até já, que nem você falou, na verdade, até mesmo para o vídeo, a gente vai acabar fazendo interdisciplinaridade com outras disciplinas ali, né? E daí a do fantoche também, dá para a gente pensar assim. Ô, Tânia, você consegue escrever no documento? Eu não consigo, eu estou pelo celular. Mas se você quer me falar, eu vou ditando aí para você. Se você quiser, beleza. Aí eu vou colocando. Tá, peraí, só me fala, como que tá aí no documento que a gente tem que colocar? Só lê aí para mim. Tá, vou que ler eu não li. o que já tem. Né, as atividades que a gente escolheu: leitura das sinopses, escolha do livro na plataforma e pesquisa a respeito de booktokers, né? Booktokers, para compartilhar. Aí, como serão desenvolvidas as atividades? Após os alunos lerem as sinopses, irão escolher o livro, né, que mais lhe interessa, e ao mesmo passo que vão pesquisar booktokers para compartilhar em sala de aula. Aí, após a leitura do livro, eu acho que a gente já até fez um pós-leitura. Após a leitura do livro, será realizado um momento, minuto da leitura, em que trocarão ideias sobre a leitura desenvolvida e escolhida.
Por fim, poderão produzir posteriormente um vídeo sobre o livro lido a partir da rede social TikTok. É que a gente já tinha feito a pós-leitura, né? Com o vídeo. Mas esse vídeo não se encaixa em algum expor? Eu acho que é expor. Isso, na exposição da obra, daí encaixa o livro, que daí já está pronto o nosso pós-leitura. Pode ser isso, e depois eu acho legal do fantoche também, ter uma atividade a mais, assim, que seja lúdica, né? Porque analisando ali o que você leu, é que como eu não tinha o documento, mas se encaixa ali na exposição da obra o vídeo, né? Que é uma maneira deles expor a obra para que outros alunos se interessem pela leitura. Também dá. Na verdade, é só adaptar no documento, então a gente já tinha meio que feito a pós-leitura. Eu acho que a gente teria que tirar ali, né, e colocar no pós-leitura essa parte da produção do vídeo. Porque aí a gente deixaria como pré-leitura só a pesquisa do BookTokers ali, a leitura da sinopse, é isso? Da sinopse, isso mesmo, que seria o pré-leitura, né? E daí o vídeo do TikTok ali como pós-leitura também, é verdade? Já tá pronto. Com pós-leitura, isso mesmo. Eu acabei de mudar, tá? E aí eu fiz essa alteração, mas coloca a questão do fantoche também ou não? Eu acho que nesse momento daí não, né? Que eu acho que daí nós vamos sobrecarregar muitos alunos, né? Nesse primeiro momento. Beleza. Então, esse pós-leitura entra em exposição, então? O tipo de estratégia? Isso, exposição. Agora que eu consegui achar, eu estava me batendo, agora que eu consegui achar. Eu acho que é no quadrinho de cima, Mayara, lá no tipo de estratégia, sabe? Para pôr exposição. E o nome é esse mesmo, exposição? Tinha 3 opções: dramatização, gamificação e exposição. Foi o que ela apresentou antes, eu acho que é isso. Eu consegui abrir aqui os slides, está assim, ó, que ela dramatize, gamifique e exponha. Tá? As 3 opções. Então, a exposição, né? A terceira. Beleza. A professora só posta essa tabela ali no chat, né? Ela não coloca no Class. Eu acho que não. Não, né? Tá. É que eu não estou conseguindo entrar no meu computador pelas minhas. Quer que eu compartilhe aqui? Não, é só em outros momentos, às vezes, para mim acompanhar. Não precisa, não. Gente, eu vou colocar as atividades em tópicos, porque logo abaixo a gente tem que explicar o desenvolvimento, que é o que está nas atividades, na realidade, né? Eu só copiei e colei ali. Verdade. Beleza. Essas atividades é uma sugestão do que a gente poderia implantar, né? A gente não vai ter que implementar exatamente assim, né?
Ai, eu acredito que seja uma sugestão, porque a gente vai ter que adequar a realidade de cada escola, né? Isso eu ia dizer, eu acho super bacana produzir o vídeo e tal, mas eu acho que não vai rolar. Na realidade, assim, eu acho que não vai, não sei se vai dar certo, porque mal a gente consegue ir no laboratório para digitar a redação, né? Alguns alunos até que se viram em casa fazem. Sim, poucos fazem. Isso, mas assim, conseguir trabalhar com toda a turma eu acho meio complicado, mas é uma sugestão, é bacana, né, se a gente conseguir implantar. Se conseguisse fazer com nem que fosse alguns grupos, né? Porque, que nem se falou, tem alguns alunos que dominam bem e se viram em casa também, né? Vão atrás, assim, de fazer. Isso, é bem isso mesmo. Porque eu tenho uns alunos que são bem para frente nessa questão, até mais que a gente, né? Você não sabe, eles vão lá e te ajudam. Bem isso. Estou ali lendo o que vocês escreveram, bem bacana. Bem na hora que eu ia perguntar para a prof se nós íamos ter que implantar em toda a nossa turma esse projeto, ela saiu. Porque será que a gente vai ter que implantar? Eu acho que a gente vai ter que implementar alguma coisinha para fazer o relato lá, mas que nem a gente estava falando, talvez vai ter que adaptar. Vai ter que dar uma adaptada aí. Será que não seria bom a gente colocar uma outra opção dos fantoches também? Que daí os fantoches... ou se de repente ela disse que vai pedir para um grupo falar, se de repente ela pedir para esse grupo, dá para comentar, falar, a gente pensou no vídeo, mas pensando na implementação, já fica uma segunda opção de fazer o fantoche, de usar o fantoche, fazer uma dramatização, porque vai depender muito da nossa realidade, assim, né, em sala de aula. Ou, de repente, é que não dá, né? Senão alguns grupos poderiam fazer o vídeo, outros fazer o fantoche, mas daí já vira uma bagunça, você não controla muito, né? Não tá com misto. Mas sabia que eu acho que às vezes eles até conseguem montar esse vídeo? Porque se for um grupo, né? Se der sorte, assim, de um do grupo, pelo menos, dominar e conseguir fazer, né? Tem que implantar, né? Porque pelo jeito a gente vai ter que implantar essas nossas sugestões na escola para anexar lá no Classroom, naquele documento. Eu acho que a ideia é ir fazendo nos encontros para dizer, olha, vocês tiveram tempo, vocês planejaram, agora vocês vão implementar. Mas sabe o que eu acho importante? É que, mesmo que não dê certo, é importante a gente registrar isso. Olha, a gente tentou e explicar qual foi o desenrolar disso, até para ter como registro para a própria galera do curso, né? Que pé no chão, realidades, né? Nem sempre. Pois é, no curso anterior, a gente tinha que fazer o quiz, né, de português. Eu fiz, estava tudo certo para levar a turma no laboratório, para fazer, para tirar fotos, e bem no dia choveu, a internet caiu, foi um desastre total.
Aí eu fiz em sala com umas plaquinhas assim de papel, né? As alternativas A, B, C. Aí tirei foto disso também e coloquei lá. Eu falei, ó, a internet não rolou nesse dia e a gente não fez do jeito que era planejado. É bem isso mesmo. A gente vai ter que se adequar à nossa realidade, daí se não der certo, né? Né. É igual o concurso agrinho lá. A gente começou, daí foi suspenso, daí não era para fazer, até que voltou. Daí, com algumas turmas, assim, eu tenho 7º, tenho 8º e tenho 9º de redação. Daí, com o 9º, foi o único ano assim que eu consegui trabalhar bem, que estava com mais tempo. O 7º e 8º foi tudo correndo e não ficou legal. Também, eu consegui trabalhar bem com o 9º. Também para enviar, e nós temos até amanhã para postar, né, o hashtag. Eu nem estou fazendo isso, não estou participando, assim. Infelizmente, até falei com os alunos. Eu voltei de atestado e isso daí estava rolando. E, sim. Sem condições. Não dá mesmo. Até porque, assim, eu fiquei meio frustrada, assim, justamente porque daí suspenderam, daí não sei como, eu não falei nada, mas os alunos acabam ouvindo e sabendo, daí já meio desanimaram, já não queriam fazer mais, daí você também não tem muito o que dizer para eles se está suspenso o negócio. Depois voltou, daí, tipo, perde um pouco a credibilidade, assim, né? Uhum. Enfim, fizemos. Eu também, mas sai cada redação que... Assim, umas até que daí a gente lê, devolve, né, para dar que tem como arrumar. Agora tem umas que... Exatamente, tem umas que dá para você, né? E tem aluno, eu tenho uma aluna da tarde que é muito boa, assim, e a redação dela foi a melhor. Daí eu fui falar com ela para ela reescrever, daí ela falou: Nossa, mas eu nem fiz uma redação para concurso, eu vou arrumar. Eu falei: Ótimo, então arrume. Então. Mas ela é fora do padrão, assim, ela é muito boa. Sim. Mas do 7º, daí, nossa, não tinha muita coisa assim para escolhi uma lá, tal, daí a outra professora dos outros 7º também, mas não ficou aquela coisa. A forma que eles colocaram um artigo de opinião para o 8º e 9º ano, com aquele questionamento, assim, eu achei difícil para eles desenvolverem. Então, e assim, é praticamente o mesmo tema do ano passado, fica uma coisa muito batida já, eles já falaram disso ano passado, eles já não tinham mais paciência para, né, discutir de novo. Não sei, eles podiam dar uma repaginada. Eu acho assim, cada ano tem que ser um tema, né? Bem diferente, para ter uma motivação para escrever. Agora, todo ano mais ou menos o mesmo tema. É porque colocaram lá ações que transformam o mundo, mas vem ser o quê? A sustentabilidade, né? Que foi o tema do ano passado. Uhum. Pois é, mesma coisa praticamente. Uhum. Se precisar de algo aí, Maiara, só dá um grito aí. Não, eu tô corrigindo prova, gente. Eu tô aproveitando porque... Então tá bom. Então tá certo. Eu tô desde o início da aula tentando terminar essas correções. Então tá. Ai, gente, é o tempo que nos resta, né? Porque tanta coisa para fazer. Deixa eu perguntar, vocês são concursadas, QPMs já? Eu sou QPM, hã? Não, sou TSS. Eu também. Você fez a prova? Fiz. O que você achou? Cara, eu não me preparei, né? Eu sou de São Paulo, eu vou voltar para São Paulo, então não vou ficar aqui, mas eu achei assim, a parte específica tinha questões ridículas, assim, estruturais, sabe, gramaticais. Assim,
Tem, fora do contexto, né? Não, Bem. eu acho que era para fazer um baita filtro mesmo. Sim, eu também achei. E a redação? Ai, e a redação? Meu Deus, sabe quando você para? Meu Deus, dialogismo, porque eles colocaram aquele pensamento lá, do André Antunes, né? Eu acho que era uma citação dele. Mas, enfim, vamos aguardar. Meninas, vocês socializam a proposta de vocês, que vocês fizeram ali? Eu já vi que está organizadinho. Só uma de vocês para falar qual foi a estratégia que vocês escolheram, as atividades e como vocês vão desenvolver, tá bom? Ok? Combinado? Então tá bom. Eles já estão voltando. Aí, Maia, você socializa, Maia? Ai, gente, vocês que sabem, mas se vocês quiserem falar, não sei, pode falar. Olha, eu não faço questão, se quiser apresentar, pode apresentar, Maia. Até porque foi você que montou o texto. E eu tô sem o documento. Maiara, fala, Maiara. Vou até mandar um coraçãozinho para você. Peraí. Ó. Aí. Uma festinha também. As meninas estão voltando, a Simone já voltou, o pessoal está voltando. Já foram abduzidos para cá, todo mundo chegando. Vou só colocar aqui. Colocar a nossa... Pessoal, todos voltaram? Então, a gente vai socializar, uma equipe vai socializar com a gente. Hoje, a equipe que vai socializar é a equipe que ficou aqui, tá? Na sala principal. Então, meninas, eu já até deixei na tela para todos darem uma olhadinha no que vocês colocaram. Vocês estão com a palavra a partir de agora. Então, pessoal, a gente pensou, né? Eu, Vânia, Marli e Tânia, em relação ao pós-leitura. É para falar só o pós-leitura, Geise? Só o pós-leitura. Tá. O tipo de estratégia seria exposição. E como que isso se daria, né? A gente realizaria ali, inicialmente, a atividade do Minuto da Leitura, em que, após a leitura do livro, os estudantes pudessem compartilhar algumas informações e, após uma pesquisa que eles teriam feito anteriormente sobre booktokers, que seria o pessoal que grava, né, pequenos vídeos ali, vídeos rápidos no TikTok, falando sobre a leitura de livros clássicos ou contemporâneos, que eles realizassem também uma gravação sobre o livro lido. Né? No caso, eles incorporariam também essa coisa do booktoker para compartilhar o livro lido. Tá? Isso seria realizado após o compartilhamento em sala, né, em roda de leitura mesmo, sobre o livro, e aí haveria a gravação desse vídeo, nesse estilo. Vocês já uniram ali com a pré-leitura, com a atividade de pré-leitura que vocês tinham elencado anteriormente, né? Isso. Ok, meninas. Então é isso, elas desenvolveram aqui, falaram bem certinho, né? Realizaram o momento do Minuto da Leitura, em que trocarão a ideia certinho sobre o livro, e a partir daí eles vão fazer o vídeo. Beleza, ótimo. Então, mais ideias. E aqui, ó, o legal é que fica todas as séries aqui, ó. Então, esse foi do 8º e do 9º, mas a gente tem o 7º, o 6º, e vocês podem visualizar ali o que os colegas também planejaram. Então, esse documento é bem bacana por conta disso. É um documento compartilhado, onde a gente consegue ver todas as atividades ali, ok? Então, gente, eu acho que o Em Ação de hoje a gente finaliza por aqui. Eu só vou voltar aqui o meu compartilhamento. Os grupos. Eu agora vou fazer uma síntese com vocês aqui da nossa reunião. Vou colocar para vocês aí o link de um Mentimeter, de um Mentimeter. Vocês vão acessar esse link
e escrever uma palavra que representa o aprendizado de vocês sobre a aula de hoje, tá? Então, a gente vai fazer uma nuvem de palavras aí, sintetizando o que foi a nossa aula hoje. Então, é só dar um clique ali no link que eu coloquei. Quando vocês derem um clique, ele vai aparecer aqui essa tela. Deixa eu terminar de carregar, ó. Essa telinha aqui, ele já vai aparecer. Aí aparece o espaço aqui, insira uma palavra, vocês vão dar um clique e inserir uma palavra, depois é só clicar em enviar. É fácil também de usar pelo celular, quem tiver no celular, fica fácil também de utilizar, tá bom? Então, enquanto vocês vão ali escrevendo, eu já vou abrir aqui o visualizador e vou deixar na tela para a gente ver as palavras que estão sendo colocadas ali. Ó, até agora apareceu diversidade de ideias e novidades. Ó, mais uma, motivação. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, em 12, 13. Então, 13 participações ali tem que ter. Inovação, criação, troca, novidades, motivação, descoberta. Opa, já apareceu vários ali. Criação. A motivação, alguém colocou novamente porque ela ficou mais forte ali no meio. Superação. Inovação. Criatividade. Muito bem. Mais uma ali. Motivação ainda continua grande, né? Novidades. E a nossa última participação, né? E veio a palavra troca para o lugar da superação. Então, um número maior de pessoas colocou ali troca, né? Para o lugar da motivação, aliás. Com motivação e troca, as duas palavras maiores ali da nossa aula de hoje. Então, isso sintetiza todo esse nosso aprendizado de hoje, aqui na nossa reunião. Bom, eu convido vocês a praticar com os estudantes, já dá para fazer a implementação, você já tem lá atividades de antes da leitura, após a leitura, e aqui, ó, tem umas sugestões de semanas para vocês implementarem. Dá para implementar do dia 3/7 ao dia 6, do dia 24/7 ao dia 28, e do dia 31/7 ao dia 4, né? Então, dá para escolher ali datas dentro dessas semanas para vocês implementarem. Vou colocar agora para vocês o link do Contribua Conosco, para vocês avaliarem a aula de hoje. É importante que vocês respondam, gente. Daí vocês vão avaliar como foi a aula de hoje, se vocês gostaram do que vocês aprenderam, dar sugestões, abrir o coração, desabafar. Dá para pôr tudo ali, lá na parte de escrever, tá? Eu coloquei o formulário ali no chat. Pode falar, Vânia. Uma pergunta que surgiu na hora que a gente estava preparando a atividade. Essas atividades que a gente preparou em grupo são apenas sugestões do que a gente pode fazer na implementação, né? Precisa ser exatamente o que a gente planejou ali, ou a gente pode adaptar, mudar alguma coisa? Pode adaptar e mudar alguma coisa, porque de repente vocês planejaram ali no geral, mas lá para a tua sala, para a tua realidade, vai ter que ser adaptado. Então, você pode adaptar do que está ali, tá, Vânia? A semana que vem a gente finaliza esse plano de ação, e daí eu já passo os links para vocês, porque vocês vão ter que incluir esse plano de ação lá no relato de implementação de vocês. Tem um espacinho lá que vocês vão ter que pôr esse link, tá bom? E aí, finalizando. Vai ter que ser um livro da plataforma de leitura ou pode ser um livro que não esteja na plataforma? Então, inicialmente a proposta ela é sobre a plataforma, até porque o componente é sobre a plataforma, tá? No último caso lá, a professora não deu, não conseguimos, daí a gente pode ver a viabilização de uma outra coisa.
Mas eu já vou passar para vocês também, que agora tem como utilizar a plataforma offline. Isso, de repente, consiga ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Tá bom, Então, deixa eu já passar aqui. Acessar o link é rapidinho para preencher, enquanto vocês vão preenchendo aqui, eu vou falando. Esse link aqui, que eu vou mostrar agora, deixa eu só passar ele ali. Opa, não está ali já. Opa, deixa eu voltar. Esse link aqui de sugestões de outras atividades, ele já está lá junto com o material da aula de hoje. E ele traz outras sugestões de atividades. Vou só abrir aqui para vocês. Ele está em doc, tá? Vou só compartilhar com vocês. Opa, aí. Ele está em doc. Ele foi retirado daquele livro que eu mostrei para vocês na semana passada, que tem várias atividades. E aí tem algumas atividades aqui, ó, de que estamos falando. Aí está explicando aqui como acontece, antes ou depois, julgamento do personagem. Enfim, tem algumas atividades aqui que vocês também podem dar uma olhada e verificar ali se é interessante ou não para vocês trabalharem com os alunos de vocês lá na sala de aula, tá? Voltando para o nosso slide, a novidade de hoje é o nosso Leia Paraná de forma offline. Então, a plataforma Leia Paraná oferece a possibilidade de leitura offline. Eu já coloquei lá no mural de vocês esse card, mas eu vou estar colocando também um videozinho tutorial que ensina como fazer para o aluno ter. O aluno não vai baixar a plataforma inteira, ele vai baixar o e-book que ele está lendo. Não é muito grande, é pequeno, é leve para o celular, tá? Eu já fiz uns testes aqui para ver se ia funcionar. E aí, o que acontece? Ele pode continuar essa leitura na casa dele, ele pode continuar em um outro momento. A leitura contabiliza no BI? Contabiliza. Porém, ele não vai realizar as atividades. Então, quando ele estiver online, quando você estiver com essa turma online, o que você vai pedir para esse aluno que já leu offline? Olha, agora você só vai voltar no livro e acessar ele para responder as perguntas, tá? Porque daí ele contabiliza as atividades também, ok? Entendido? Então, olha só, aqui tem todos os passos que vocês precisam seguir para poder baixar o e-book dele. Então, ele vai acessar dentro da plataforma, né? A opção mais, clube de leitura, vai abrir a turma dele. Aí, lá embaixo, vai ter uma opção lá de estante. Aí, ele vai clicar, então, no botão para download, tá? E aí, ele consegue, então, fazer o download do livro para o celular dele ali, de forma offline, ou até mesmo para aquelas escolas que usam os computadores. Para o Chromebook não dá, tá, gente? Mas para aquelas escolas que usam os computadores ou os nets, ele pode baixar ali para o net ou para o computador e usar de forma offline também, o que evita o problema com a internet, ok? Beleza? Entendido? Legal? Esse aqui eu achei legal, gente. Esse eu achei bem bacana, tá? Daí tem um videozinho aqui, tutorial também, e daí depois eu vou colocar para vocês lá, tá? O link, tá bom? Certo? Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por estar mais uma semana aqui comigo. Gente, ó, bom descanso aí, bom final de semana. Até a semana que vem. Um abraço e um queijo bem grandioso para vocês. E até mais, tá? Tchau, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, prof. Até mais. Vou só parar minha gravaçãozita aqui, senão eu esqueço de parar.